Você conhece a biogeografia? A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição dos organismos no planeta, tanto no passado quanto no presente, e busca determinar os processos e padrões que levam a essa distribuição. Existiram muitos biogeógrafos e naturalistas importantes, como Conte de Buffon, Augustin de Candolle, Alfred Russel e Charles Darwin. Mas hoje iremos falar sobre a história de vida de Joseph Dalton Hooker. Esse cara aí de barba e sobrancelha peculiar é Joseph Dalton Hooker. Ele foi um renomado botânico e explorador britânico do século XIX, e ele fez contribuições significativas para a botânica, especialmente no campo de taxonomia. Ele nasceu em 1817 na Inglaterra, especificamente na cidade de Halesworth, que fica no condado de Suffolk. Desde pequeno ele demonstrou interesse pela área de botânica e participava das aulas de seu pai, também botânico, Sir William Hooker, que lecionava na Universidade de Glasgow. Depois de um tempo ele foi desenvolvendo maior interesse pela distribuição das espécies de plantas, porém ele resolveu seguir a carreira de medicina na universidade que seu pai lecionava. Ele se casou em 1851 com Frances Harriet, que era a filha mais velha de John Stevens Henslow, professor de botânica de Cambridge e também mentor de Charles Darwin, que também era um amigo próximo de Hooker. Seu casamento com Frances teve 4 filhos e 3 filhas, porém sua filha Maria Elizabeth morreu aos 6 anos de idade em 1863. Frances veio a falecer em 1874 e Hooker se casa novamente em 1876, com Lady Hyacinth Jardine, com quem teve mais 2 filhos. Hooker desejava fazer uma expedição independente como naturalista, mas não conseguia realizá-la, devido à sua formação em medicina. Porém, com 22 anos, ele foi escolhido como cirurgião ajudante para a expedição a bordo do HMS Erebus, comandada por James Clark Ross. A expedição tinha destino à Antártida para encontrar o Polo Sul magnético. Por conta de seu amplo conhecimento em botânica, ele foi promovido em seu 2º ano a bordo do navio a botânico oficial da expedição. E durante os 4 anos de expedição, ele e a tripulação conheceram muitos novos lugares e também novos povos e culturas. Como resultado da expedição, foi publicado um grande trabalho, The Botany of Antarctic Voyage, dividido em 3 volumes, com a descrição da flora antártica, da flora da Nova Zelândia e da flora da Tasmânia. Durante a expedição, eles também encontraram muitos fósseis de plantas, e foi aí que se tornou um entusiasta de paleobotânica e manteve esse interesse pelo resto de sua vida. Em uma nova expedição, dessa vez a bordo do HMS Terror, para a região norte da Índia, que na época ainda era posse britânica, ele teve como resultado a publicação do The Himalayan Journals. Nessa e em expedições futuras para Índia, Malásia, Marrocos, Estados Unidos e outros locais da Ásia e Américas, Hooker foi coletando materiais que seriam descritos ao longo de sua carreira, chegando a coletar em somente uma expedição mais de 7.000 espécimes de plantas. Ele teve muitas obras importantes publicadas ao longo da sua carreira, como Rhododendrons of Sikkim Himalaya, Illustrations of Himalayan Plants, Insular Flora, The Student's Flora of the British Islands e a monumental Genera Plantarum, que foi a sua obra mais importante e bem-sucedida, onde são descritas mais de 97.000 espécies de plantas e as suas características. Todas essas amostras estavam preservadas no Royal Botanic Gardens, Kew, onde por 20 anos ele foi o diretor, sucedendo seu pai em 1865 e já trabalhando lá desde 1855 como diretor assistente. Em muitos de seus trabalhos, Hooker apresenta belíssimas ilustrações, embora ele mesmo fizesse apenas parte delas. Em sua maioria, elas eram desenhadas por Walter Hood Fitch. Junto com o geólogo Sir Charles Lyell, foi um dos primeiros apoiadores e defensores da obra A Origem das Espécies de Darwin e Wallace em 1859. Ele é considerado o fundador da biogeografia histórica causal, desenvolvendo e aplicando muitos dos princípios que hoje chamamos de biogeografia vicariante. Joseph Hooker e John Willis consideravam que seria pouco provável que eventos de dispersão de longo alcance pudessem explicar os padrões de distribuição observados até então. Esse novo grupo, conhecido como extensionistas, defendia a ideia de que em tempos remotos existiram pontes intercontinentais conectando todos os continentes atuais. Para eles,
Estas pontes, submersas pelos oceanos nos tempos atuais, seriam a fonte de explicação mais adequada para entender a distribuição disjunta de muitos grupos encontrados atualmente em continentes separados. No entanto, as ideias extensionistas entraram logo em descrédito pela falta de evidências geológicas de sua ocorrência, e o dispersionismo foi resgatado como única explicação possível para os autores do início do século XX. Hooker foi presidente da Royal Society, condecorado cavaleiro, ganhando o título de Sir. Em 1907, no bicentenário do nascimento de Linneu, ganhou o prêmio de expoente britânico mais ilustre vivo da Academia Sueca de Ciências. Ele faleceu em 1911, tendo em sua vida recebido medalhas honoríficas como a Real, Copley e a Medalha Darwin, além da Ordem de Mérito, que é a mais alta condecoração britânica.